o preço é o internacional. barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço. Vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o preço é o internacional. barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço. Vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o preço é o internacional. barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas vem de a preço. sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o preço é o internacional. barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas vem de a preço. sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o preço é o internacional. barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas vem de a preço. sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. Precisamos voltar agora à questão da Petrobras para ver o preço do combustível. Então vamos lá. Porque o senhor parece ter uma posição, governador, de maior intervenção na Petrobras. Isso é uma propaganda ideológica absolutamente chocante. Então explique. Deixa eu explicar para você. No mundo do petróleo... Só lembrando, o presidente Bolsonaro trocou 2 vezes o presidente da Petrobras dizendo que... Isso é um grande ator, isso é um canastrão. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. Bolsonaro é comprometido organicamente com isso e ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do Conselho de Administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Não precisa ser nenhum gênio para ver que Ciro Gomes está falando a verdade, e que esse, Oineg, é quem não sabe o que está falando. O governo brasileiro tem 50,30% das ações votantes, logo tem o controle majoritário, ou seja, e é quem diz o que faz ou deixa de fazer. Tanto é assim que, como vocês estão vendo, o Guedes está desesperado para vender ações no sentido de tirar essa maioria do governo. Sim, mas houve uma política de preço definida. Isso é a minha visão? Não, mas não, sim. Espera um pouquinho. Não, que a maioria mas houve uma política de preço definida de paridade internacional. Então, houve um belo dia, em 1954, que foi criada no Brasil uma companhia de petróleo chamada Petrobras. De 54 a 2016, quando sofremos um golpe de Estado, o Brasil tinha uma política de preços. De 1954 a 2016, o Brasil tinha uma política de preço. Preço interno do Não, qual é a política de preço? Custo interno. Mais rentabilidade em linha com a prática internacional. Bom, mas qual é a natureza, como ela tem um monopólio? Qual é a natureza da Petrobras? Ela é uma sociedade de economia mista. Não, ela é uma SA. Ela é uma empresa de economia mista. O governador, ela é uma SA. Uma empresa de economia mista é uma SA. Bom, ela é uma SA, significa o seguinte, ela segue as regras da SA. Mas o governo tem uma maioria ali. O governo tem uma maioria. Meu Deus do céu. Mas, governador, só um minutinho, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem uma maioria. É o que eu estou tentando explicar. Sim, então... Por quê? Porque nós somos um sócio controlador. O que o senhor vai fazer com essa maioria? A maioria, deixa eu explicar a causa para a gente ir para a terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Entre 54 e 2016... Aqui a gente é contra os delírios e as viagens, governador. Eu achei que você era a favor, não. Não, de viagem, delírio não. O governador vai explicar. Não, mas o Brasil está dominado por delírios e viagens. Sim, tais como a gasolina não é um preço administrado pelo governo. Espera aí um pouquinho, isso é um delírio, isso é uma viagem lisérgica. Vai me desculpar. Quem manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1 o litro. Se você deixar, eu explico. Tá, então vamos ver. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê?
Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votante da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de 2 companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica, todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de 7 irmãs, as famosas 7 irmãs. Então veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, distribuidor, 20. Não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, a Total, a British Petroleum. É o preço internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas de preço. Aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. Claro, o senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo. 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Mas como é que o senhor vai fazer na prática? É simples. Eu posso dizer só como eu vou fazer? É isso que eu queria ouvir. Primeiro dia do meu só governo... para terminar minha pergunta. Na prática, pelo seguinte, pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a 60 dólares, 50 dólares. Não, eu posso sim. Mas o senhor pode fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, o senhor vai contar, para que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras, que o senhor não tem hoje, fazer o seguinte, como presidente da República. Como presidente da República, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como o senhor vai fazer? Se você deixar, eu respondo. Não, eu estava encadeando já 3 vezes e fui interrompido, mas tudo bem. É uma pinimba antiga esse negócio aqui. Né? Mas vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão 2 editais. Num edital, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE. Ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preços dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então será publicado isso. Efeito no mercado, como eu estou anunciando antes, as ações tendem a despencar. Isto. Porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que está mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada está indo queimada por pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime o que está acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil está em colapso. Os motoristas de aplicativos, os taxistas. Isso é um absurdo completo. Então, o que é que eu vou fazer? Publicar um edital do lado do outro, anunciando um fato relevante. O controlador da Petrobras, para fazer frente à tendência da nova ordem, da nova diretriz, entrará comprando também em leilão reverso
tantas ações quantas alguém queira vender para o Estado Nacional Brasileiro até o limite de 60% do vai controle do capital. Lá embaixo. Vou comprar como vier. E resultado, assumo o controle da Petrobras e transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas o senhor já tem maioria pausa, lá. O governo já tem maioria claro lá. Que tem, é só o Eduardo Oneg que não sabe. Não, a maioria é pequena, mas ainda tem. A gente segue com esse debate. Não tem, porque o suborno é o que impera. O suborno brasileiro, você que está desesperado, taxista, é o suborno. Bolsonaro agora acabou de vender um cargo do Conselho de Administração da Petrobras para o acionista minoritário. Entregou de mão beijada um cargo brasileiro, porque estão sabendo que eu vou chegar e vou acabar a mamata. Ministro, não se preocupe, eu sei fazer. É o preço internacional. É o barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130. Por que ela não vai vender, governador? Aqui que taxa, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas aí vem de preço. A sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É disso que se trata, concordo.